Eu tenho aqui 3 equações de 4 incógnitas e você pode imaginar, você já sabe que se você tiver mais incógnitas do que equações, você provavelmente não terá restrições suficientes, terá um número infinito de soluções. Mas esse número infinito pode ser mais restrito. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso restringir de um plano de 4 dimensões, porque temos 4 incógnitas, para um plano de 3 dimensões. Ou então para uma linha, a gente sabe que uma linha ainda assim tem um número infinito de soluções, mas é mais restrito do que um plano com 4 ou 3 dimensões. Vamos então resolver esse conjunto de sistemas aqui. Nós já fizemos isso pelo método da eliminação, mas o que eu quero nesse vídeo é introduzir a ideia de matrizes. Então a gente vai fazer compondo uma matriz. As matrizes nada mais são do que abreviações para esses sistemas de equações. Deixe-me criar então aqui uma matriz, vamos fazer isso de maneira ordenada, e essa matriz vai ser composta pelos coeficientes das incógnitas do lado esquerdo aqui das equações. Então essa primeira coluna aqui vai ser 1, 1, 2, né, que são esses coeficientes aqui, 1, 1, 2. Esse segundo, 2, 2, 4, 2, 2, 4. O terceiro, 1, 2, 0. 0 porque não existe esse termo aqui. O termo x3 não existe nessa terceira linha. Então, aqui vai ser 0. Então, vai ser 1, 2, 0. E o último aqui, 1, menos 1, 6. 1 menos 1, 6. Então, esse sistema é composto pelos coeficientes dessas equações aqui, de uma forma bem simples. Então, o que nós temos aqui é uma matriz formada pelos coeficientes aqui dessa equação, e o que eu quero fazer é aumentar essa matriz. Eu vou aumentar de que maneira? Eu vou aumentá-la colocando esses valores aqui, que são as igualdades do outro lado das equações. Vou colocar uma reta, vamos colocar uma reta aqui, e aqui eu vou escrever o número 7, o 12 e o 4. E assim, se você observar, você vai perceber que isso que a gente fez foi apenas uma maneira diferente de escrever isso aqui. Eu não preciso mais toda vez escrever o x1, o x2, o x3. Apenas pela posição eu percebo que aqui estão os coeficientes x1, aqui x2, aqui x3. Eu poupo um tempo de escrever isso toda vez que eu coloco o sistema. Essencialmente, nós podemos fazer as mesmas operações aqui que faríamos aqui. O que nós podemos fazer? Podemos substituir qualquer uma dessas equações por uma dessas outras equações multiplicadas por um escalar. Podemos dividir uma equação ou multiplicar uma dessas equações por um escalar. Podemos subtrair uma equação da outra. Nós podemos trocá-las também. Então vamos fazer isso em uma tentativa de resolver esse sistema. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui, nós já fizemos isso em vídeos anteriores, é colocar esse sistema aqui de maneira que cada uma dessas linhas tem apenas um coeficiente 1. E na linha que tiver esse coeficiente 1, todas as outras entradas vão ter que ser 0. Tenho certeza que fizemos isso em vídeos passados quando tentamos descobrir coisas que eram linearmente independentes ou não. Agora eu vou ter que garantir que, se existir 1 na minha linha, todos os outros elementos dessa coluna serão 0. Isto que eu estou fazendo pode ser chamado de forma escalonada reduzida por linha. Vamos escrever isso. Isso se chama forma escalonada reduzida. Escalonada reduzida. Então, se nós denominarmos essa matriz de matriz A, o que nós vamos calcular é a forma escalonada reduzida. A sigla vai ficar em inglês e isso vai ser a forma escalonada reduzida da matriz A. Isso que a gente quer calcular agora. Apenas para tornar clara a distinção entre a representação de matrizes e vetores, nós representamos sempre uma matriz com uma letra maiúscula. Mais para frente, nós vamos estudar melhor como é que matrizes e vetores se relacionam. Mas agora eu quero apenas resolver esse sistema de equações. Então, vamos lá. Bom, em uma situação ideal, eu gostaria de ter esse termo aqui valendo 1 e todos esses termos aqui valendo 0. Vamos ver o que eu posso fazer. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa primeira linha aqui, vou repetir essa primeira linha, e a segunda linha vai ser a primeira menos a segunda. Então, vamos ver o que nós vamos ter. A primeira linha não muda, então vai ficar 1, 2, 1, 1 e aqui vai ficar 7. Aqui a gente continua com ela. A segunda linha vai ser a subtração da primeira menos a segunda. Então, vamos ter 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 1 aqui vai ficar positivo, então vai ficar 1 mais 1, né? Vai ser 2. E 7 menos 12, menos 5. 7 menos 12, menos 5. Ok, agora vamos ver o que eu consigo fazer nessa terceira linha aqui. Agora eu preciso me livrar, na verdade, desse 2 aqui. Esse 2 tem que vir a 0. Na verdade, eu vou fazer essa linha menos 2 vezes a primeira linha aqui. Então, a primeira entrada vai ficar 2 menos 2 vezes 1. 2 menos 2, né? 2 vezes 1 é 2, então 2 menos 2, 0. Consegui o que eu queria aqui, já consegui ter 0 aqui. 4 menos 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 4, 0 também. 0 menos 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2, 0 menos 2 vai
ficar menos 2. 6 menos 2 vezes 1, que é 2. 6 menos 2, 4. E aqui o último, 4 menos 2 vezes 7. 2 vezes 7 é 14. 4 menos 14, aqui vai ficar menos 10. Ok, isso foi o que a gente conseguiu fazer aqui. Vamos ver agora qual será o nosso próximo passo. Bem, você pode observar que a gente ficou agora com tudo isso aqui zerado. Ficamos com toda essa parte aqui sendo zero. O meu próximo passo seria zerar esse cara aqui, caso ele não estivesse zerado. Mas, como aqui já está zero, vamos partir para essa próxima linha. Aqui, o que eu vou fazer, primeiramente, é transformar essa linha aqui, porque eu quero que esse coeficiente aqui, ele valha mais 1, seja um positivo. Então, o que eu vou fazer aqui é multiplicar essa linha toda aqui por menos 1. Bom, para não ter que precisar reescrever essa linha toda, basta fazer o seguinte: multiplicar todo mundo por menos 1 significa fazer com que isso aqui vire positivo, aqui fique negativo e aqui fique positivo. Isso seria multiplicar tudo com mais 1. Só estou poupando ter que reescrever essa matriz de novo. Bom, ok, agora qual vai ser o meu próximo passo? O que podemos fazer aqui, o que eu vou querer fazer é zerar esse elemento aqui, ó, esse menos 2 aqui. Então, eu vou copiar novamente a minha matriz aqui, deixa eu copiá-la novamente. E o que a gente vai fazer? Com essa aqui do meio, essa linha do meio, eu não vou mexer, porque eu já estou com esses zeros aqui que eu quero. Então, eu vou copiar a linha do meio, 0, 0, mais 1, né, menos 2. Vamos botar aqui a nossa linha divisória e aqui vai ficar o 5. O que eu vou fazer para eliminar esse menos 2 aqui é pegar essa terceira linha e somar com o dobro dessa segunda linha. E aí eu vou conseguir eliminar esse menos 2, que é o meu objetivo. Então, agora nessa terceira linha nós teremos 0 aqui e aqui 0, porque 0 mais 2 vezes 0, 0 mais 2 vezes 0 aqui vai dar 0, né? Teremos menos 2 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Menos 2 com mais 2 aqui vai zerar também. Aqui nós vamos ter 4 mais 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4. Mais 4 com menos 4 aqui também vai zerar. E aqui nós vamos ter menos 10 mais 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Menos 10 mais 10 aqui também vai zerar. Então, temos essa linha toda zerada. Normalmente, quando eu faço uma eliminação regular, eu ficaria feliz em ver uma situação como essa, onde eu tenho os números 1 seguidos de vários zeros. Mas até então, eu não estava muito preocupado que vinha acima desses números 1. Agora, o que eu quero é torná-los zeros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou querer zerar esse elemento aqui. Como nós vamos fazer isso? O que acontece se eu fizer essa linha aqui como sendo ela menos a segunda linha? Então, eu vou fazer a primeira menos a segunda linha. O que eu vou ter aqui? 1 menos 0 vai continuar sendo 1. 2 menos 0 vai continuar sendo 2. 1 menos 1 vai dar 0, que é o que eu estou querendo fazer. 1 menos 2 vai ficar mais 3, 3 positivo. E 7 menos 5 vai dar 2. E então, nós temos a matriz da nossa forma escalonada reduzida. Essa aqui será a forma escalonada reduzida da nossa matriz A. E eu posso verificar que essa matriz ela está na forma escalonada reduzida porque é o número 1 de cada linha. E quem são os números 1 aqui? Ó, eu tenho aqui. Eles são os únicos da coluna deles que não estão zerados. Vamos escrever aqui, deixa eu destacar isso aqui. Eles são chamados de entradas principais, então eu vou colocar aqui, elas são as entradas principais. E são as únicas entradas que não vai ser o número 0 das suas respectivas colunas. E se eu tiver alguma linha toda zerada, e eu tenho essa linha aqui, olha, totalmente zerada, essa linha aqui, ela está zerada, por uma questão de convenção, ela sempre será a última linha da nossa matriz. Então, nós temos as entradas principais, as únicas que são 1 nas suas colunas, elas devem ser 1, elas não podem ser outro número, por exemplo, 5, por exemplo. Se aqui fosse o número 5, eu dividiria essa linha inteira por 5 e obteria um 1, que é o que eu devo ter como entrada principal. E aí eu sei o seguinte, a linha seguinte, a outra entrada principal, deve ser a próxima linha e sempre estar à direita. Então, aqui vai ser a próxima à direita. É só uma questão mesmo de convenção. Assim como a gente também tem
como uma convenção para as matrizes escalonadas, que se uma linha estiver zerada, ela deve ser a última linha, e claro, já disse isso várias vezes, a entrada 1 deve ser a única que não vai ser zero na sua coluna. Agora, o que isso aqui me diz? Bom, a partir desse ponto, eu posso voltar ao mundo das minhas equações lineares aqui de cima, porque lembra, aqui estão os coeficientes de x1, aqui os coeficientes de x2, aqui os de x3, aqui os coeficientes de x4, e aqui as constantes desse lado direito aqui. Então, eu posso reescrever esse sistema usando essa minha matriz de escalonada reduzida aqui. Então, vamos lá. Isso vai ficar como? Eu vou ter x1 aqui, mais 2 vezes x2. Nessa primeira equação não tem x3, e aí a gente vai ter mais 3 vezes x4, e isso aqui vai ser igual a 2. Na segunda linha não tem x1, não tem x2, vamos ter x3, menos 2 vezes x4 igual a 5. E essa última linha aqui eu não tenho nenhuma equação, ela está completamente zerada. E o que nós fomos capazes de fazer é reduzir esse sistema de equações para esse sistema de equações lineares aqui. As variáveis que estão associadas às entradas principais, elas são chamadas de variáveis dinâmicas. Então, x1 e x3, a gente pode dizer que são variáveis dinâmicas. Variáveis dinâmicas. E as variáveis que não estão associadas às entradas principais, elas são chamadas de variáveis livres. Então, no nosso exemplo, x2 e x4, a gente pode dizer que são variáveis livres. Variáveis livres. Agora vamos resolver. Essencialmente, a gente só vai conseguir resolver para as variáveis dinâmicas. Para as variáveis livres, a gente pode ter um conjunto de variáveis. Eu disse no começo, quando estávamos analisando sistemas de equações, que nós temos menos equações do que incógnitas. Então, esta não será uma solução tão restrita. Você não terá apenas um ponto no R4 que resolverá esse sistema, você terá vários pontos. Então vamos lá, vamos resolver, vamos achar os valores possíveis para as nossas variáveis dinâmicas, porque são as únicas que nós podemos resolver. Eu vou dizer então que x3 é igual ao quê? É igual a 5 mais 2 vezes x4, mais 2 vezes x4. A única coisa que eu fiz foi somar 2x4 dos dois lados, né? E x1, minha outra variável dinâmica, eu vou dizer que é igual a 2 menos 2 vezes x2, menos 2 vezes x2, menos 3 vezes x4. Eu pulei alguns passos, mas o que eu fiz aqui foi diminuir 2 vezes x2 de ambos os lados dessa equação e depois diminuir 3x4 de ambos os lados dessa equação e cheguei aqui. Então, as minhas variáveis dinâmicas x1 e x3 estão aqui e isso é o mais longe que eu posso ir com esses sistemas de equações que eu tenho aqui. Na verdade, eu posso escolher quaisquer valores para as minhas variáveis livres x2 e x4. E então, eu terei os valores de x3 e x1. Mas o que eu quero fazer agora é escrever isso de uma maneira um pouco diferente, para que a gente possa visualizar melhor. É claro, sempre é difícil visualizar coisas em 4 dimensões, mas talvez a gente consiga visualizar melhor o conjunto de solução desse sistema. Então vamos lá, vamos escrever a solução desse sistema na forma vetorial. Escrevendo na forma vetorial, a solução vai ser, a gente vai ter os vetores x1, né? São as 4 incógnitas, x2, x3 e x4. E a gente pode dizer que isso é igual ao quê? Deixa eu escrever aqui dessa cor, vamos mudar a cor. Bom, a gente vai escrever, vamos olhar primeiro para o x1. O x1 é igual a 2, 2 aqui é constante, 2, mais alguma coisa vezes x2, mais alguma coisa vezes x2 e mais alguma coisa vezes o quê? Peraí, vamos botar aqui o x2, mais alguma coisa vezes o x4, mais alguma coisa vezes o x4. Agora vamos observar para ver quem são esses constantes que estão multiplicando as incógnitas que estão em função de x1. Menos 2 vezes x2, né? Então a gente pode dizer que vai ser mais x2 vezes menos 2, vezes menos 2. E menos 3 vezes x4. Então a gente pode dizer que é x4, né? Mais x4 vezes menos 3. Essas aqui são as entradas em que a gente tem a solução do x1. O x3, então, se nós olharmos para o x3, ele é igual a 5, mais 2 vezes x4. Então, eu posso dizer que vai ser x4 vezes 2, 2 vezes x4, x4 vezes 2. Como ele não tem o x2, a gente vai dizer que o x2 não está aplicado aqui, não está em função. Vou colocar 0 aqui no x2. Agora, vamos observar as nossas variáveis livres, x2 e x4. x2 e
x4 não depende de ninguém, então eu vou dizer que aqui x2 vai ser aqui 0. Como x2 é igual a x2, né? Então aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. A mesma coisa para o x4. x4 aqui vai ser 0, aqui também vai ser 0. Como x4 é igual a 1x4, aqui vai ser 1. Agora, o que isso aqui nos diz? Bem, você pode imaginar que cada um desses nossos vetores de posição vai estar no R4. Então, o que nós temos aqui é uma combinação linear, né, de 3 vetores onde eles estão no R4. Cada vetor desse é um vetor posição, onde a gente terá o vetor no R4. Então, esses vetores, essas coordenadas, serão o nosso conjunto solução em um plano no R4. Então, temos que esse meu conjunto solução aqui será algum vetor, pense nisso, vamos pensar nisso como um vetor posição. Então vou fazer um vetor aqui, um vetor posição, e esse vetor vão ter essas coordenadas aqui. Vamos colocar aqui as coordenadas 2, 0, 5, 0. Obviamente que isso aqui é um vetor em 4 dimensões, né? E aí a gente vai ter como conjunto solução esse vetor mais o múltiplo desses 2 vetores aqui. Vamos mudar a cor, vamos chamar aqui esse vetor de vetor A, aqui vai ser o meu vetor A, e vamos chamar esse aqui de vetor B. Esse aqui vai ser o meu vetor B. Então, vamos imaginar que esse vetor aqui, esse primeiro vetor, ele está aqui, né, partindo dessa origem aqui. E aí, a gente vai ter, nesse conjunto solução, vai ter esse vetor mais o múltiplo dele. Então, vou fazer aqui o meu vetor A, aqui seria o meu vetor A, e aqui seria o meu vetor B. Aqui seria o meu vetor B. Meu vetor B está aqui. Então, eu estou imaginando que o nosso conjunto de solução vai ser esse vetor fixo mais os múltiplos dos vetores A e B. Nosso vetor fixo mais os múltiplos desses 2 vetores aqui. Eu não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil para você visualizar isso, porque, obviamente, estamos tratando de 4 dimensões aqui, e eu estou usando uma superfície tridimensional. Mas o que você pode imaginar é que esse conjunto de solução vai ser igual a esse vetor fixo aqui, o nosso ponto fixo, né? Mais as combinações lineares de A e B. E, claro, nós estamos trabalhando no R4. Deixa eu escrever isso aqui. Tudo isso que nós estamos fazendo é no plano R4. As combinações lineares de A e B vão criar um plano. Você pode, por exemplo, multiplicar A por 2 e B por 3, ou multiplicar A por menos 1 e B por menos 100, e aí você pode continuar somando e subtraindo essas combinações lineares de A e B. Então, essas combinações lineares vão formar um plano, e esse plano que vai formar aqui, vai ser formado um plano, vai conter esse vetor 2, 0, 5, 0. Então, a solução para essa equação aqui, para esse sistema, né, com 3 equações e 4 incógnitas, é um plano no R4. Então, isso aqui vai ser nosso conjunto solução, que vai estar num plano no R4. Eu sei que realmente é difícil de visualizar isso. Talvez eu faça com 3 dimensões, mas eu espero que tenha pelo menos dado uma compreensão do que é uma matriz aumentada, o que é a forma reduzida escalonada e quais são as operações válidas para que possam ser aplicadas em uma matriz sem bagunçar o sistema. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.